Momento Saúde e Nutrição na 87,9. Com a nutricionista Carla Andrea Metzner. São 9h52, 9h52. Eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM a nutricionista Carla Andrea Metzner. Primeiramente, bom dia, Carla. Bom dia, Andrea. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, parabenizando, né? Dia 31 era o dia do nutricionista. Carla, fala um pouquinho pra gente a importância de um profissional como nutricionista nos dias de hoje. Obrigada, né? Primeiramente. Então, assim, é bem interessante, né? Que dia 31 mesmo, segunda-feira, foi o Dia Nacional do Nutricionista. Então, parabenizar minhas colegas nutricionistas também. Então, assim, é uma profissão muito importante. Hoje a gente vê que as pessoas estão procurando esse profissional, os médicos estão indicando, eles estão valorizando. Uma vez o médico passava dieta, o médico falava que tinha que comer e tudo. Hoje não, hoje eles indicam a nutricionista para qualquer tipo de problemas, doenças ou para prevenção também. E esse profissional é tão importante, né, assim, para estar ajudando as pessoas na alimentação, tudo. E a Nutrivida, né, a gente tem esse diferencial por eu ser nutricionista. Então, assim, é legal essas indicações de produtos naturais, tudo, né, de ter o profissional nutricionista. Então, esse profissional é importante. E ontem foi o dia do profissional de educação física, educador físico, né? Que é muito interessante, Nossa, né? Com certeza, é o que eu falo, alimentação e atividade física sempre vão andar junto. Então vamos aproveitar e parabenizar os profissionais também de educação física. Olha só que bacana, né, gente? Olha, muitas doenças podem ser prevenidas com uma alimentação saudável, né? Com certeza, aliado à alimentação saudável e atividade física, nós conseguimos prevenir e também tratar e às vezes até curar determinadas doenças, né? Então, assim, por isso que é importante procurar um profissional. Às vezes você vai sozinho tentar fazer alguma coisa e você não consegue, desde a alimentação como da atividade física. Então, às vezes você precisa dessa ajuda profissional. E é esses profissionais que vão te ajudar, te orientar, né, e fazer todo um plano alimentar, uma atividade física correta. Então, isso que é bacana, né, ter esses profissionais. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Na semana passada a gente falou sobre a intolerância à lactose. Hoje é a intolerância ao glúten. Carla, o que é a intolerância ao glúten? Então, a intolerância ao glúten, da mesma forma que a lactose, às vezes as pessoas têm e não sabem, né? Então, ela fica escondida ali, a pessoa está tendo vários problemas e acaba não sabendo. A intolerância ao glúten, ela também é chamada de doença celíaca. É uma incapacidade que o organismo tem, principalmente o intestino, de digestão do glúten, que é um tipo de proteína que a gente encontra assim nos cereais, como trigo, centeio, cevada, tudo que tem farinhas, né? Mas outros produtos muitas vezes têm glúten. Cerveja tem glúten, ketchup tem glúten, bolachas, tem vários produtos assim que não tem farinha, por exemplo, mas tem glúten. Então, é interessante estar olhando. E essa intolerância, ela faz o quê? Danifica as paredes do intestino, não deixa com que os nutrientes sejam absorvidos e causa essa dor, diarreia, esse problema assim, que é a intolerância ao glúten. E esses são os principais sintomas, então, dores, diarreia? São os principais sintomas, tipo a dor, o inchaço. Tem gente que tem um inchaço abdominal, tipo assim, comeu pão. Já na hora ele causa aquele inchaço, esse mal-estar, né? Então, assim, pode dar essa diarreia. Às vezes é frequente, assim, de 3 a 4 vezes ao dia, né? Então, e o volume grande, né, de fezes. Então, assim, acaba sendo ruim porque você não tem absorção de nutrientes, a pessoa começa a ficar fraca mesmo. Vômitos, irritabilidade, perca do apetite, né? Porque às vezes porque não consegue mais comer de tudo, né? Então acaba tendo essa perca do apetite. Emagrecimento rápido às vezes, né? Sem necessidade, a pessoa às vezes já é magra ou não tem necessidade de emagrecer, acaba emagrecendo. A dor abdominal. Tem pessoas que têm uma dor muito insuportável se comem qualquer produto com glúten. Anemia pode ocasionar e até uma diminuição da massa muscular.
né? Porque vai acabar eliminando a proteína mesmo. Então, esses são os principais sintomas mesmo. E como a gente conversou na semana passada, quem tem intolerância à lactose também pode ter intolerância ao glúten, né? Pode ter os dois ou pode ter só um, né? E também tem pessoas que não tem nenhum desses sintomas, que não causa nada. Ou tem pessoas que, dá uma reação na pele. A pessoa tem coceira, tem vermelhidão na pele. E daí a pessoa acha, assim, que tá com algum problema de pele, né? E trata a pele, né? Vai no dermatologista, com certeza. Aí depois descobre que é o glúten que causa isso. E como que as pessoas... quais são as causas dessa intolerância, Carla? Geralmente pode ser genético, né? Ou a criança já nasce com isso desde da infância, sim. Ou pode ser devido a um problema de intestino, né? A pessoa tem um problema ali, uma doença do intestino, alguma coisa assim, aí vai desenvolver a intolerância ao glúten. Mas assim, pode ser genético também, ou pode desenvolver assim, com o consumo excessivo, alguma coisa assim também. Carla, e quais são os exames? Como é que a pessoa pode saber se ela tem, então, intolerância ao glúten, se não é uma doença de pele, como a gente disse, né? Exatamente. Às vezes, que nem a gente falou, mas uma reação estranha, né? E você vai procurar. Então, assim, o interessante é fazer, tem exames de fezes para fazer, ou de urina, ou um teste sorológico, ou até uma biópsia intestinal. Porque às vezes não consegue descobrir em um só exame. Ou você vai começar a fazer uma dieta de exclusão do glúten. Então, começa a tirar todos os alimentos que contêm glúten para você descobrir se realmente é isso que está te causando algum problema. Olha só que interessante. E como que a gente faz? Tem algum tratamento para essa doença? Infelizmente, não tem. Tipo assim, vou no médico descobrir que eu tenho intolerância ao glúten, vou tomar remédio. Não tem. Infelizmente não tem. Que nem a gente falou da lactose, até tem alguns produtos em cápsula, que é a enzima lactase, você toma, você consegue tolerar um pouquinho o leite, né? Mas o glúten não tem assim, uma fórmula, um remédio, eu vou tomar isso. Talvez se você tá com alguma doença associada, doença do intestino, alguma coisa, eles podem até dar algum remédio para isso. Mas para o glúten não. Infelizmente vai ter que excluir da alimentação tudo o que contém glúten. Por isso que hoje é obrigatório estar escrito nos rótulos, Andréia. Escrito assim, sem glúten, né? Tipo assim, não contém glúten. Então, é necessário isso. E hoje tem até algumas associações, em Foz tem associações do celíaco, sem glúten, para aprender receitas, para aprender várias coisas assim, porque realmente não pode tá consumindo nada que contenha glúten. Olha só que interessante, né? E Carla, já que não tem, por exemplo, assim, um tratamento específico, qual seria que dieta que eles poderiam usar? Quais seriam os alimentos corretos a serem utilizados? Então isso que é interessante. Tem que tirar da alimentação. E outra coisa assim importante, se a pessoa é muito intolerante, ela não pode nem usar, por exemplo, assim, todo mundo na casa pode comer glúten, né? E ela não. Ela tem que comprar, uma bacia separada, pratos separados, para preparar, por exemplo, um bolo. Tipo, você não pode usar a mesma bacia que você prepara o bolo normal e preparar o sem glúten na mesma bacia. Porque já vai ter resíduos de farinha e daí já não pode estar consumindo. Né? Então, assim, bolo, pães, biscoito, cerveja tem glúten, né? Que eu falei, pizza, salgadinhos. Tudo isso tem. Então, nós podemos substituir por bolo de fubá, bolo de milho, né, farinha de milho, o amido de milho, batata, fécula de batata também não tem glúten, a farinha de mandioca, farinha de arroz, o polvilho, né? Tudo isso não tem glúten. Então, a gente consegue substituir pela farinha branca, pela farinha de trigo e fazer esses alimentos com esses tipos de farinhas. São alguns exemplos, assim, de farinhas. Mas, assim, a gente não está só falando de bolo, de pão, né? A gente precisa ver também que, às vezes, a gente usa farinha para outras coisas. Por exemplo, vai fazer um peixe. Acaba passando farinha. Farinha de rosca. Tem glúten. Farinha de trigo. Então, o certo é não usar a farinha. Daí para fazer, que daí você pode comer o peixe. Inclusive eu preciso mandar um abraço pro seu Pedro e pra dona Lone lá do Pesque Pague. Eles me ouvem toda quarta-feira. Olha que interessante. Já que eu falei do peixe, né? Não vou esquecer eles lá. Um abraço para eles lá.
E eles fazem um peixe assado lá que... eu sempre falo, o peixe é uma delícia, né? Muito bom mesmo. Então, assim, e outras coisas, assim, Andréia, que tem prontas, por exemplo, na Nutrivida, nós temos biscoitos, que é sem glúten, a farinha de tapioca. A tapioca é uma opção muito boa, né? As pessoas gostam de fazer em casa, tem essa farinha de tapioca que é legal. A farinha de arroz, a fécula de batata, essas coisas, tudo que eu falei, nós temos na Nutrivida. São produtos que podem ser substituídos e, claro, ter uma alimentação saudável. Tem uma farinha que vem pronta também, que é a farinha sem glúten, que está pronta, você só mistura ovo e mais alguma opção, água ou leite, que também já você pode fazer o pão. Ou tem um outro que é um preparo de bolo também pronto, tem granola sem glúten, tem barras de cereais, tem chocolate. Isso que eu ia pedir, tem chocolate sem glúten? E é bem gostoso. Olha só. Então, assim, tudo isso você encontra na Nutrivida. Então, essa que é a vantagem, né? Porque essas pessoas precisam desses produtos e a gente consegue. Então, você pode mesmo preparar em casa. Às vezes quer fazer uma massa de pizza, você pode usar as farinhas, né? E fazer separado daí, né? Legal, interessante. É bom que, como você disse, se não tem o tratamento, as pessoas têm que evitar. E produtos como esse fazem com que as pessoas tenham uma alimentação saudável, né? E possam consumir. Se sintam melhores, né? Porque aqui nem a gente falou, todos os sintomas, o mal-estar que vai causando e a pessoa vai ficando doente. Então, é bom evitar e estar substituindo, né? Por esses alimentos. Ok, então, Carla, passa pra gente o endereço da Nutrivida. Então, a Nutrivida é na Rua Paraguai, 883, ao lado da Cacá Serigrafias. E o telefone é o 3268-3131. Ok, então, Carla, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Liberdade FM e parabéns aí pelo Dia do Nutricionista, que foi na última segunda-feira, dia 31. Obrigada. São 10h04. Siga nessa rádio, muito mais sucesso. Rádio Liberdade.